Ainda falando sobre os Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro sinalizou uma iniciativa, uma chance de sanção ao ministro do STF, Gilmar Mendes. Nas redes sociais, Gilmar saiu em defesa de Alexandre de Moraes e citou ataques injustos contra o ministro. Gilmar ainda reforçou que a independência do Poder Judiciário é um valor inegociável e que o Supremo Tribunal Federal seguirá firme no cumprimento de suas funções. Após esta mensagem, Eduardo Bolsonaro republicou uma mensagem de Paulo Figueiredo que diz: obrigado. Isso facilita a vida para sancioná-lo quando há uma declaração tão explícita de apoio na lei Magnitsky. Essa discussão de Eduardo e Gilmar Mendes e ministros do Supremo Tribunal Federal tinha ali uma expectativa de afastar uma sanção tanto sobre Gilmar Mendes quanto também Luiz Fux. Mas agora tem esse compartilhamento nas redes sociais que acabam acendendo um alerta, então, para uma sanção também a outros ministros do Supremo Tribunal Federal. O Eliseu continua com a gente ao vivo. Eliseu, você também que tem acompanhado as sanções dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes. Eliseu, será que essas sanções também vão se estender ao ministro mais antigo da Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes? A possibilidade é muito grande, viu, Bruno? A nossa equipe segue de olho nas movimentações, principalmente dos bastidores em Washington, e há um indicativo muito forte de que isso possa de fato acontecer. Aliás, existe um rumor que a cada dia cresce cada vez mais por aqui, mesmo antes da aplicação da lei Magnitsky, que aconteceu ontem contra o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, que já dava conta que os aliados, esse é o termo que é utilizado pelas autoridades americanas aqui, aliados de Alexandre de Moraes também seriam incluídos. Na verdade, ontem, quando veio a inclusão do nome do Alexandre de Moraes nessa lista da lei Magnitsky, o que de fato surpreendeu foi o nome desses outros ministros não constarem na lista. E aí, por aqui, hoje, já se fala nisso, que tanto o Gilmar Mendes quanto o Barroso estão, sim, no radar de Washington para fazer parte de uma segunda rodada de sanções após a punição sofrida por Alexandre de Moraes. Portanto, os Estados Unidos, sim, podem ampliar a qualquer momento as sanções a outros ministros da Suprema Corte brasileira com base na lei Magnitsky. Inclusive, agora há pouco, nós mostramos uma arte, se a Brenda, nossa editora-chefe, puder colocar lá novamente, mostra exatamente um post de apoio feito pelo ministro Gilmar Mendes a Alexandre de Moraes. E todo e qualquer apoio está previsto na lei Magnitsky. Essa pessoa pode, inclusive, ser sancionada por esse apoio. E o jornalista Paulo Figueiredo foi lá e comentou e ressaltou e mostrou isso para o próprio ministro. Ou seja, vamos seguir aqui acompanhando, Bruno e Márcia, uma possível escalada que deve acontecer já nos próximos dias da tensão entre Estados Unidos e Brasil, não apenas no âmbito comercial por conta do tarifaço, mas também no âmbito político, agora envolvendo a Suprema Corte. Obrigada, Eliseu, pelas informações. Eu coloco os nossos comentaristas agora nesse jogo, nessa roda de conversa, porque me parece o seguinte, que Donald Trump está tentando negociar com o Brasil com uma faca no nosso pescoço, Priscila. Parece que é uma negociação sempre desse modo duro demais, né? Diz que quer negociar, mas como? Impondo sanções, falando que, se o ministro for realmente solidário ao outro, a gente pode também sancioná-lo. Me parece um pouco inadequado por parte também dos americanos. Qual a sua análise? Marcelo, não te ouvi. Sou eu que vou falar aqui, né? Tá falando comigo? Você ouviu a pergunta? Ouvi, sim. Só para a gente colocar, Márcia, que uma coisa muito importante com relação ao que o Eliseu nos traz é que, na verdade, inicialmente foi para isolar. Então, quando eles colocam essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes, dentro aí, como você bem colocou, uma faca no pescoço, né?
para a negociação é no sentido de afastar com que os outros ministros também se manifestassem, né, ali junto ao Alexandre de Moraes, o que não aconteceu. Razão pela qual há essa manifestação do Eduardo Bolsonaro e também do Paulo, dizendo o seguinte: olha, já que vocês não se afastaram daquele que está ali sancionado, de igual forma pode vir, então, sanção àqueles que apoiam. Na minha opinião, essa sanção dada ao Alexandre de Moraes, até porque o Eduardo Bolsonaro fazia ali, né, intervenções, diz ele, no sentido de não sancionar outros ministros, exatamente para deixar o ministro Alexandre de Moraes isolado. E por causa disso, né, dessa manifestação do ministro Gilmar Mendes, é que ele traz a possibilidade de tanto o ministro Barroso como também o ministro Gilmar Mendes serem sancionados por esse apoio, já que não houve, né, segundo a vontade ali do Eduardo Bolsonaro, o afastamento junto ali às ideias do ministro Alexandre de Moraes. Agora, Kriegner, você acredita se vierem mais sanções a outros ministros, não fica clara uma interferência ou uma, né, a política americana querendo interferir de alguma forma no nosso judiciário? Márcia, a gente precisa analisar isso uma vez que acontecer. O comentário do Paulo Figueiredo vai falar sobre a possibilidade de punir por associação. Não existe no precedente aí mais de 700 nomes que foram sancionados por conta da Lei Magnitsky, embora seja assim previsto, ele está correto no que ele diz, a questão da associação, mas ainda nós não tivemos casos. Especialmente nos casos mais recentes, houve manifestações de apoio, e eu volto a trazer o exemplo aqui do senador da República Dominicana que foi sancionado, mesmo assim permaneceu no cargo, continuou fazendo e ainda tem uma influência bastante grande na política doméstica ali da República Dominicana. Ele não teve uma sanção clara para aqueles que o apoiaram e o defenderam. Então, embora seja previsto, ainda não foi aplicado. Eu acho que é necessário aguardar ser aplicado, se for, para entender qual será a justificativa adotada pelo governo americano. É importante a gente trazer clareza nisso. O governo americano sancionou o ministro Alexandre de Moraes por dois motes principais. O primeiro deles é justamente pela decisão e tentativa de interferência do ministro Alexandre de Moraes contra cidadãos americanos se pronunciarem através de plataformas americanas. Então, isso sim foi o maior motivador. E o secretário também declarou ali a questão envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. É importante a gente entender, embora existam interlocutores, embora existam pessoas que têm influência nesse processo, nós precisamos considerar as versões oficiais por parte do governo americano e não daquilo que é traduzido por intermediários, porque senão nós vamos ouvir mais o intermediador e a opinião que ele tem e não trabalhar de fato com os fatos. Nesse momento delicado é necessário trabalhar com os fatos. E nós precisamos lembrar também, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro está sancionado domesticamente. Aqui no Brasil ele permanece com bloqueio às contas bancárias sem ter sido julgado por nenhum tipo de crime. Essa é a situação que nós temos aqui, Bruno.